Está gravando. Então, a nossa aula de hoje, né, como a gente tinha conversado semana passada, a gente vai dar continuidade nas questões relacionadas, né, ao processo ali de uma obra. Semana passada a gente falou, né, dos serviços preliminares, agora a gente vai falar um pouquinho dos trabalhos preliminares. A atividade de hoje ela vai estar relacionada a um cálculo, né, que normalmente ele é feito nesses trabalhos preliminares. A gente vai ver isso ao decorrer dos slides. E é uma atividade que vocês teriam que fazer ela dentro de sala de aula, né? No caso, eu já fiz a postagem dela no Classroom, né? Durante o slide a gente vai ver como a gente vai fazer, a gente vai aprender como faz esse cálculo, que é basicamente um volume que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar ali, né, para fazer a terraplanagem e ajustar o lote para receber a edificação, precisando talvez de um aterro ou de um corte. A gente vai entender, né, essas duas disposições, né? Mas não só isso que a gente vai abordar durante a nossa aula de hoje. A gente vai falar, né, do contexto aí bem amplo sobre os trabalhos preliminares que a gente tem que ter aí, né, pegando um pouquinho de canteiro de obra, como a gente faz a locação, etc. Então a gente vai ter uma aula teórica com exercícios práticos no final da aula, né? Presencialmente, as aulas rendem mais, ok? Então a aula de hoje era preparada para a gente provavelmente ficar conversando ali. Conversando não, né? A gente ficar pegando a parte teórica do slide durante 1h30, 1h40, e depois ia ter o tempo de vocês fazerem exercício. Porém, na aula remota, esse tempo ele reduz bastante, né? Porque eu acabo não tendo uma interação, né, direta, ninguém pergunta nada. Acaba que o fluxo é mais rápido. Então, provavelmente a gente acabe a aula com 1h e pouquinho, e depois eu vou passar o tempo restante para vocês fazerem o exercício, né? Desculpa se eu estiver tossindo bastante, é porque eu tô saindo aí de uma sinusite, garganta seca, tempo mudou, então eu tô tossindo bastante quando eu falo, então desculpa antecipadamente, para eu não ficar pedindo desculpa toda hora, mas provavelmente tossirei bastante. No mais, vamos começar então a aula de hoje. Quem tá novo, que eu não cumprimentei ainda, só o Maicon. Maicon, boa noite. Lembrando que, como a aula é remota, vocês vão ter que fazer o envio da atividade, né? Obviamente pelo Classroom, e fazer aí no caderno de vocês e fazer o envio posteriormente, com foto ou como seja. A atividade também ela está aberta para. Ela é uma atividade de cálculo, né? Então vocês podem fazer até no arquivo, algum software, né? Word, mandar para o PDF, etc. Então não tem problema, ok? Vamos começar os nossos slides então. Deixa eu só ajustar aqui. Cadê? Pronto. Terraplanagem, né? Então, se vocês forem analisar, a gente está continuando aí o que a gente falou na aula passada, que a gente falou sobre levantamento planetimétrico, como a gente faz as partes, né, para iniciar a preparação ali, né, o que a gente tem, precisa de processo antes de se iniciar uma obra, seria mais a parte de planejamento. Então, nesse slide a gente vai ter uma continuação disso, falando dos trabalhos preliminares. Lembrando que o nosso conteúdo, a gente está seguindo um livro, né? Então ele vai ser contínuo, né? Nesse mesmo ritmo aí até talvez a unidade 5, que a gente vai 5 ou 6 que a gente vai tratar. Então, após o levantamento planimétrico, é possível elaborar projetos e iniciar a execução, né? Então, o que a gente viu na aula passada é a base antes de a gente começar a criar algo. A gente está preparando para começar a obra. Depois disso, quando a gente já tem tudo planejado, a gente vai ter que preparar o terreno para a gente, né, iniciar a obra, seja ela qual for. Né? Então, a primeira parte aí, no caso, a terraplanagem. Né? Então, a primeira etapa é o acerto da topografia do terreno, de acordo com o projeto de implantação e o projeto executivo. Podendo ser realizados cortes, aterros ou ambos, conforme o levantamento altimétrico, né? Então aquele levantamento altimétrico ele vai definir como está o nível do seu terreno ali, né? Então o levantamento ele vai servir para você ter uma visão. Depois disso você tem que trabalhar em cima disso, né? Então
Se eu tiver talvez um terreno que a minha casa precise ficar suspensa, eu vou ter que fazer um aterro para preparar esse terreno e ele ficar reto para receber edificação. Se eu preciso de uma casa que talvez ela vai ficar, né, num ponto mais abaixo, né, num nível mais abaixo ali do meu terreno, eu vou ter que fazer um corte para eu nivelar o meu terreno e fazer minha casa mais abaixo. Vão ter vantagens e desvantagens relacionadas a você fazer um aterro e você fazer um corte, né? A gente vai ver isso, inclusive, mais à frente nas últimas unidades. Porém, vamos citar alguns aqui exemplos que a gente pode ter de problema, né? Quando a gente faz um aterro, você está estruturando uma estrutura. Você está estruturando um solo meio que artificial numa questão que você analise de estrutura de solo mesmo, né? Você está colocando o solo onde ele não estava anteriormente, você está fazendo uma movimentação e esse aterro tem regras, ele tem que ser bem feito, você tem que fazer uma compactação certa, você tem que saber qual a resistência que o seu solo, né, vai ter depois que esse aterro for feito, o tipo de solo influencia bastante, e isso tem que, se for normalmente um aterro misto, né, por exemplo, se eu fiz um levantamento plano altimétrico, eu percebi que o meu solo, eu acho que tem uma imagem mais à frente, se eu só mudar aqui, que eu já pego ela de padrão, depois eu volto o slide. Se eu fiz, por exemplo, o levantamento, a gente está falando de corte, né? Corte vai ser aqui. Se eu fiz o levantamento plano altimétrico e o meu solo deu como está descrito nessa imagem aí, né? Eu tenho ele subindo e eu quero fazer a minha edificação na parte de baixo. Na verdade, a gente estava falando de aterro, né? Vamos passar para aterro, depois a gente volta para o corte, desculpa. Estava falando de aterro. Essa situação aí, se a gente tem, né, esse solo aí, eu quero construir minha casa na parte de cima, então eu vou ter que aterrar, né, essa parte que está achurada aí, pontilhada, e depois eu vou ter que fazer claramente um muro de contenção ali, alguma contenção para esse aterro ficar seguro ali, né? Mas vamos tratar do aterro agora, vamos tirar a parte estrutural, que tem que fazer um muro de contenção ali para segurar esse aterro, etc. Vou fazer esse aterro, eu tenho que me preocupar com a resistência do solo, o tipo de solo, a compactação. Por quê? Esse aterro ele vai ter que estar meio que homogêneo, pelo menos nas questões de resistência física e estrutural do solo, comparado com o solo real que tem ali do lado. Por quê? Quando eu for fazer essa edificação, não é interessante que as resistências sejam diferentes, porque se as resistências forem diferentes, isso pode causar talvez um recalque diferencial, e para não causar um recalque diferencial, eu tenho que ter uma distinção muito grande entre as fundações, né? Porque, por exemplo, se o meu solo ali real tiver uma resistência muito grande, a lógica é que eu precise fazer fundações menores, né? As dimensões geométricas dela vão ser menores porque o solo vai estar resistindo mais, ele não precisa talvez de uma estrutura muito grande para transferir a carga para o solo. Eu posso aplicar talvez uma tensão maiorzinha ali. Se o meu aterro tiver uma resistência menor, talvez eu precise fazer fundações muito grandes, porque ele vai só resistir a uma tensão que talvez seja um pouco menor. E para a tensão ser menor, eu tenho que colocar a área de contato com o solo maior, né? Então, eu vou ter que ter uma diferença em dimensões geométricas ali na base da fundação. E isso pode ser um problema, né? Isso tudo é analisado anteriormente, né? Mas é um problema que você tem que analisar na hora de fazer um aterro, né? Então são vários pontos, né? A gente só está dando exemplos aqui. A ideia da aula de hoje é a gente entender que existem aterros e cortes que precisam ser feitos para quando a gente vai preparar um solo, mas é só uma curiosidade para a gente tratar aí. Quando a gente faz um corte, a gente tem que tirar essa área achurada aí, né? Então a gente vai tirar esse corte. A gente também vai precisar de fazer um muro de contenção, porém o muro de contenção no aterro ele vai servir para segurar o solo que a gente colocou. O muro de contenção, nesse caso aqui, ele serviria para segurar o solo real que está sendo cortado ali em 90 graus e para ele não descer, né, para onde foi feito o corte e a edificação conseguir ser feita. Né? Quando isso é feito, nessa parte do corte ele é mais simples, porque abaixo do corte eu vou ter o solo real, que normalmente ele vai ser homogêneo, com o mesmo tipo de solo, ele vai ter a mesma resistência,
e ele tendo a mesma resistência, a parte de fundação fica tranquila. A minha preocupação maior nesse tipo aí vai ser estruturar, né, uma estrutura de contenção, um muro de arrimo, né, uma parede de diafragma, né, dependendo do tamanho da obra, você vai precisar de fazer essa contenção para segurar esse solo. Né? Então, a preocupação ou o problema gerado num corte, ele é praticamente externo, né, que teria que ser relacionado a como eu vou estruturar o solo que ficou meio que livre ali após o corte. Né? Então, são curiosidades e para a gente entender que a gente vai ter que fazer um ou outro se a gente tiver um solo que não seja propício para receber a estrutura ou a edificação ou a obra que a gente quer fazer ali, né? A gente vai ter que preparar. Né? Então, voltando lá para o slide de terraplanagem, então é isso que a gente vai tratar aqui, entender como funcionam esses cortes, esses aterros e como funciona a elaboração dessa terraplanagem aí, que seria um dos trabalhos iniciais que a gente tem que ter aí quando a gente começa a fazer uma obra. Os cortes, né? Nos cortes, o volume do solo é calculado pela área da seção multiplicada pela altura média, que vai ser uma formulazinha que a gente vai fazer hoje no exercício, depois que a gente acabar a explicação teórica. Adiciona-se um percentual de empolamento, que é o aumento do volume do material a ser removido do seu estado natural. Né? O empolamento é expresso por uma porcentagem do volume de corte. Esse empolamento, como está descrito aí, ele é o volume que vai ser acrescido depois que você faz o corte no tipo de estrutura de solo que você está tirando ali. Seria, eu não vou falar que né, mas seria logicamente o contrário de uma compactação. Quando você pega um solo e vai aterrar e você faz a compactação dele, você está diminuindo o volume, né? Preenchendo os vazios que ele teria ali e colocando as partículas sólidas mais perto uma da outra. Né? A lógica de uma compactação é quando você pega um solo, junta as partículas dele o máximo que você conseguir, diminuindo os vazios que existem lá dentro e diminuindo o volume dele. O empolamento seria ao contrário. Eu estou fazendo o corte, eu tirei aquele solo que ele estava, entre aspas, compactado naturalmente ali, ele vai perder a estrutura dele. Quando ele perde a estrutura dele, ele aumenta o volume. Né? As partículas dele, do solo que eu fiz o corte, elas vão se separar. Elas se separando, vai acontecer o empolamento. Aí a gente tem porcentagens que são relacionadas aos tipos de solos que a gente tem e os empolamentos previstos para acontecer. Por exemplo, em dois extremos aí. O que acontece menos em empolamento, argila com cascalho úmido. Eu tenho 11% de empolamento. Ou seja, se eu fizer, né, um corte em um solo que seja argila e cascalho úmido, a média de empolamento que ela vai sofrer vai ser 11%. Já, né, o outro extremo vai ser, vamos colocar aqui, o solo superficial, que já vai para 45%. Né? Então, quando eu faço o corte de um solo superficial, o empolamento que ele sofre, o aumento de volume que ele sofre, chega a 43%. Então, isso é um ponto que a gente tem que analisar quando a gente vai fazer o corte. Agora, o corte em si. Né? Então, como ele é feito? O corte é facilitado quando não se tem construções vizinhas, podendo fazê-lo maior, né? Óbvio. Mas quando efetuado nas proximidades de edificações ou vias públicas, devemos empregar métodos que evitem ocorrências, como ruptura do terreno, descompressão do terreno de fundação ou do terreno pela água. Né? Isso daí é muito importante, principalmente quando você vai fazer obras que o seu planejamento plano altimétrico ali, ele te mostre que você vai ter grandes desníveis e você vai ter que nivelar eles. Isso vai ter que ser feito com corte, para basicamente, se você está tratando de um morro ali. Um aterro não vai funcionar porque você vai estar tendo que fazer uma estrutura de contenção muito forte, já que o terreno vai estar em declive ali. Com o corte, né, ele não é sempre bonitinho como está aí, às vezes você tem que fazer um corte e tem uma rua do lado. Então esse corte ele tem que fazer com estudo prévio de um engenheiro geotecnista, de um engenheiro de fundações, de um engenheiro estrutural. Eles vão ter que analisar qual que vai ser a resistência que vai ter que ser
necessária ali para ser feita a estrutura de contenção, para segurar aquele solo. Nesse caso que a gente está falando ali, por exemplo, uma rua que estaria de lado ali de uma por exemplo, uma rua que está num morro, que você vai usar o lote do lado, e quando você vai fazer, né, o corte, ele meio que deixa a rua exposta, né? Então tem que ser uma estrutura robusta. E ela é feita juntamente com o corte, né? Então, enquanto você vai fazendo o corte, você já tem que ir colocando as escoras ali e a espera para ir construindo a estrutura de contenção. E tudo isso é feito através meio que de uma junção, né? Normalmente, quando você trata de um engenheiro, vamos colocar fundações, ele já tem uma experiência em geotecnia, em solos, então é uma área que ela abrange, né? Outra área aí que sai fora da engenharia civil, né? Então, um corte ele é bem complexo aí nesse ponto, né? Continuando, no corte, os materiais são classificados em materiais de primeira categoria, terra em geral, pissarra, argila, rochas em decomposição, seixos com diâmetro máximo de 15 centímetros. Materiais de segunda categoria, rocha com resistência à penetração mecânica inferior ao granito. Materiais de terceira categoria, rochas com resistência à penetração igual ou superior ao granito. Então a gente tem 3 composições diferentes, e essas composições diferentes vão depender daquele número 1.4 que está escrito ali. Aquele número 1.4 ele vai estar relacionado à parte que você vai ter que ter de descompensão que está no slide anterior, né? Seria meio que vinculado à porcentagem que vai ser acrescida ao solo aí. No caso, 40% seria o máximo, colocou 1.4 ali. Dependendo da análise, esse valor ele pode ser diminuído por conta do tipo de solo e da estrutura que você está colocando. Porém, né, normativamente, por uma questão de segurança, é adotado 1.4, ok? Com isso, a gente tem essa fórmula. Essa fórmula ela pega qual lógica? Eu vou pegar a média das duas alturas do corte que eu vou fazer, né? Uma altura vai ser relacionada à altura do começo do corte ali, que seria o Hzinho pequenininho, e o H grande seria a altura do corte que eu estou pegando lá no final dele. A soma dessas duas alturas dividida por 2 vai me dar uma altura média. Essa altura média multiplicada pela área de projeção do corte, que vai ser a área projetada ali de uma vista, né, superior ali na base, né, a gente vai pegar a altura e a área da base, que a gente vai claramente pegar um volume ali. Então essa área de projeção, vista de planta, de cima, vezes a altura, vezes esse coeficiente que vai ser 1.4, que está relacionado àquela descompensão ali, a gente vai ter o volume que a gente vai ter que fazer de corte. Ok? Que a gente vai ter que fazer não, que vai acontecer nesse corte, o volume que a gente vai ter que transportar posteriormente, né? Esse é o cálculozinho que a gente vai fazer nos exercícios e a gente vai fazer, a gente vai aprender a fazer eles mais pra frente na aula, né? Continuando, a gente vai falar agora do que a gente já tinha falado no início lá, que é o contraposto, que vai ser o aterro ou reaterro, caso seja. Então, no caso de aterro, deverá ser adotado um volume de solo correspondente à área de seção multiplicada pela altura média, em torno de 30%, devido à contração considerada que o solo sofrerá quando compactado, né? Então, no caso, vai ser 30%. Né? Então, para aterro, por conta daquelas porcentagens de descompensação que a gente viu lá atrás, que o nível máximo que a gente chegaria seria naquela areia superficial, que chegaria aos 40%, o nosso valor que a gente vai colocar na nossa fórmula é 1.4, e multiplicando por 1.4 eu acresço 40% do valor. Já em aterro, a gente vai fazer uma relação contrária relacionada à compactação, quando está considerando aí, né? A gente vai considerar 30%. Então, para aterro, a gente considera o valor de 30%, somado a mais esse volume aí, né? E para corte, a gente vai considerar um valor de 40%. Lembrando que esse volume, né? Quando eu estou trabalhando no aterro, eu tenho que pegar esse volume maior, né, que vai ser o volume que eu vou calcular aí, colocar no local e ele vai ser compactado e vai diminuir esse volume, ok? Então eu estou calculando isso. Esse material que eu estou utilizando, que eu vou utilizar,
eu vou precisar de um volume X para quando eu colocar no local, vai haver a compactação. Nessa compactação, o volume vai diminuir 30%. Né? Então, por exemplo, o cálculo ele não é direcionado ao volume que eu tenho a aterrar. Né? O volume que eu tenho a aterrar ele vai mudar dependendo do tipo de solo que eu coloque nesse aterro. Então, o cálculo desse volume no aterro ele está relacionado a isso, por isso que diverge a porcentagem de 40% para 30%. São cálculos diferentes. Já, né, em comparação com o corte que a gente viu no slide anterior, ele está relacionado a um volume que vai ser transportado. Eu vou fazer o corte, vou tirar um corte que estava lá no volume X e aquele corte vai ter que ser transportado para outro local naquele volume que eu tirei, que no caso é o cálculo que a gente vai fazer. Né? Então, os exercícios vão estar vinculados a esses dois cálculos, né, que a gente vai fazer durante a aula de hoje. Né? Cortando aqui, beleza? Cortando aqui essa parte, a gente vai falar de outras questões teóricas. Né? Até aqui está relacionado o objetivo, não. O item, né? A matéria que a gente vai fazer os exercícios. Mais para frente vão ser partes teóricas que a gente tem aí, né, no nosso livro, que a gente pegou de referência na nossa disciplina, mas que não vão estar no exercício. Né? Então o exercício está relacionado às partes de volume, de cálculo de volume de corte de aterro. Né? Mudando aqui então, fizemos o corte e vamos partir para outro ponto, que é a instalação do canteiro de serviços ou canteiro de obras. Ok? Instalação do canteiro de serviço e canteiro de obras, ele depende claramente do tipo de obra que você está falando, né? Então a gente vai falar aqui de aspectos de uma forma mais simples. Claramente, obras de grande porte, a estrutura de um canteiro de obras, ela pode chegar a uma estrutura de uma cidade, literalmente, né? Obras de grande porte, o canteiro de obras, ele precisa de dar uma estrutura para quem está trabalhando ali e às vezes até para as famílias de quem está trabalhando, porque precisa mudar ou trabalhar durante um período mais prolongado, ok? Entendido isso, a gente vai tratar aqui de alguns aspectos mais simples para a gente entender o canteiro de obra como necessidade de uma etapa que a gente passa, né, para elaboração de uma obra aí. Lembrando que a gente está passando essas unidades de construção civil para a gente entender sobre elas, ok? Então vamos lá. Após o terreno limpo, então, né? Então a gente está seguindo aqui. Lá na primeira aula a gente fez a parte da preparação, agora a gente entendeu nos slides passados se a gente vai precisar fazer o corte ou aterro. Depois disso, limpeza do terreno, a gente vai partir para começar com o canteiro de obra, para começar a execução da obra. E com o movimento de terra executado, o canteiro é preparado de acordo com as necessidades de cada obra. Deverá ser localizado em áreas onde não atrapalhem a circulação dos operários e veículos e a locação de obras. No mínimo, devemos fazer um barracão de madeira, chapas compensadas ou ainda contêineres metálicos que são facilmente transportados para obras com auxílio de um caminhão MUNC. Quando você trata de canteiro de obra, a organização e a disposição de cada coisa é muito importante, né? Como disse aí, para não atrapalhar no fluxo, né, de operação, né, dos trabalhos que vão ter que ser executados, e até para uma transposição e facilitação da localização ali de onde você vai pegar, né, uma coisa, para onde essa coisa vai ser levada. Em obras verticais, normalmente esse canteiro de obras ele fica dentro da própria obra, né, que seria um prédio, e tem uma estrutura logística que cuida disso, né? Os materiais para eu fazer talvez o quarto andar, eles vão ficar no ponto X e eles vão ser levados lá através desse processo, que seja, né, levando por escada, levando por um elevador, levando muitas das vezes até locais que muitas das vezes não vão estar muito perto, né? Então você tem que fazer essa transposição e essa logística para você preparar, né, o fluxo de trabalho durante o dia. Canteiro de obra, barra aonde está sendo executado na hora, né, em cada etapa. Isso já leva a gente a entender que o canteiro de obras ele vai ser fluido, né, ele vai ser alterado durante as etapas da obra. Né? O canteiro de obras ali na parte de fundação ele é na parte de preparação ali, né, do térreo, do pilotis ele é outro,
Na parte de preparação do lançamento de lajes, subindo a obra vertical, ele vai ser outro. Na parte de acabamento inicial, ele vai ser outro. Na parte de acabamento final, ele vai ser outro. Né? Então, o canteiro de obras ele é fluido e ele está aí para amparar a execução das obras que estão acontecendo. Das obras, não, a execução do tipo de trabalho que está acontecendo na obra naquele determinado ponto. Né? Isso é muito importante, mas só para vocês entenderem como funciona o canteiro de obras. Né? Continuando, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, no caso do exemplo passado, se tiver, né, for um canteiro de obras simples, se tiver um barracão, o que vai ter, como ele vai ser feito. Né? Então, nesse barracão serão depositados materiais como cimento, cal e etc., o que depender da obra, que serão utilizados durante a execução dos serviços. Áreas para areia, pedras, tijolos, madeiras, aço deverão estar próximas ao ponto de utilização, tudo dependendo do vulto da obra. Sendo que nela também poderão ser construídos escritórios, alojamentos para operários, refeitórios, instalações sanitárias, bem como distribuições de máquinas, se houver. Né? Aqui eu já tinha falado um pouco disso aí posteriormente, mas sim, o canteiro de obras, dependendo da estrutura, ele serve como se fosse, né, o dia a dia das pessoas ali, né? Porque ele vai chegar e tratar muitas das vezes com turnos diferentes, né? Vai ter gente em tipos de obras trabalhando às vezes 24 horas por dia, né? E isso vai ser, tem que ser estruturado ali dentro. Em obras verticais, um prédio, muitas das vezes, né, esse refeitório, essas instalações sanitárias, elas são feitas dentro do próprio prédio, né? Você faz ali muitas das vezes na própria garagem do prédio, que tem um espaço maior, né? Você já faz um espaço para o refeitório, você faz um espaço, né? Até tem uns que tem até de lazer, dependendo, dentro do próprio canteiro de obra, né? Na parte de folga ali ou de descanso dos funcionários. Zonas urbanas, o movimento em zonas urbanas de movimento de pedestres deve ser feito um tapume de encaixotamento do prédio, com tábuas alternadas e chapas compensadas para evitar que os materiais caiam na rua, né? E também o acesso das pessoas aí fácil para o prédio, né? É meio que aquela estrutura que você vê em volta de uma obra ali ou de um canteiro de obras para as pessoas não terem acesso, né? Continuando. O dimensionamento, então, do canteiro de obra compreende o estudo geral do volume da obra e do tempo da obra e da distância de centros urbanos. Esse estudo pode ser dividido como segue: a área disponível para as instalações, empresas empreiteiras previstas, máquinas e equipamentos necessários, serviços a serem executados, materiais a serem executados, prazos a serem atendidos. Muito importante o que está lhe dizendo ali em cima: distância de centros urbanos. Dependendo do material que você precisa estocar no seu canteiro de obras, às vezes compensa mais você fazer o transpasse ou a entrega daquele material na hora do uso do que você ter no seu próprio canteiro de obra. Isso depende por quê? Se você tiver um frete rápido e perto, isso pode ser feito. Se você está com uma obra que o frete é longo e demorado, custoso, é muito melhor que você tenha o espaço para alocação desse tipo de material dentro da sua obra. Então, se vocês forem analisar, tudo depende. Tudo depende de como é a estrutura e o processo da sua obra para você definir. Se você precisa ter o material estocado no canteiro de obra, se você não precisa ter, depende da obra e do entorno dela. Isso é o erro principal, né, que acaba acontecendo, e dos problemas que dão em canteiro de obras que tem um processo mal feito. Porque as pessoas analisam o processo como se fosse padronizado para mas o processo ele é padronizado por obra. Você tem que analisar o seu tipo de obra. Né? Área disponível para instalação, muito importante, claramente. Beleza, eu estou fazendo uma obra, eu tenho um frete, um material que ele vai estar muito longe. Seria muito bom se eu conseguisse colocar ele dentro do meu canteiro de obras para ele ser utilizado e ser pego ali, porém eu não tenho espaço. Não tem o que fazer. Você vai ter que pagar um frete maior, você vai ter que ter uma espera maior, mas você não tem espaço. Né? Então, a área disponível é muito interessante e importante para você saber o que vai ter dentro do seu canteiro de obra. Segundo, empresas empreiteiras previstas. Né? Você tem que entender como que vai ser as empresas que vão estar trabalhando ali na sua obra. O que elas precisam, que auxílio que você vai ter que dar para elas ali dentro. Máquinas e equipamentos necessários.
né? É óbvio, o tipo de máquina que você vai ter que utilizar na sua obra, você não vai querer ficar tirando ela e colocando ela sempre. Você vai ter que ter um espaço alocado para ela estar dentro da sua obra. Serviços a serem executados, né? Óbvio. Eu tinha até falado isso anteriormente. Quando você tá na fundação, pilotis, estrutura, acabamento, finalização de acabamento, entrega, são etapas diferentes. O canteiro de obra vai estar diferente. Materiais a serem utilizados, né? Isso, né, não precisa nem dizer o tipo de material que você vai utilizar para fazer o seu canteiro de obra, se você vai fazer ele de tapume, se você vai fazer, né, ele um barracão de madeira, se você vai fazer um container, se você vai fazer uma própria estrutura mesmo. Existem canteiros de obra que são feitos com estruturas metálicas, etc. Prazos a serem atendidos, né? Se eu tenho prazo, ele tem que ser avaliado também para minha estrutura de canteiro de obra, né? Claramente não estão todos aí estão talvez os principais, né, que o livro pegou, mas já dá para vocês terem uma noção que para a elaboração e para a criação de um canteiro de obras são necessários muitos aspectos, né? A gente acha que é simples, porém a parte de processo de planejamento dentro de uma obra ela é muito importante. Uma obra não é só execução, uma obra ela não é só estrutura. Uma obra, ela eu posso até dizer que cada obra é criada uma empresa ali dentro, é criada uma estrutura, é criado um processo, como trabalha, como as pessoas vão trabalhar, as pessoas que estão trabalhando ali, principalmente obras que duram 1, 2, 3 anos, as pessoas elas se acostumam com aquele processo ali dentro, né? Então, cada obra é singular e o processo é feito de uma forma singular, né? Então, a base aqui é que vocês tenham conseguido entender isso. Mais para frente a gente vai ver algumas instalações que são feitas no canteiro de obra que vão depender meio que disso que a gente falou. Né? Por exemplo, ligações hidrossanitárias. Então deverá ser providenciada uma ligação de água e construído um abrigo para cavalete e respectivo hidrômetro. O uso da água é intensivo para preparar materiais do canteiro. Ele serve também para higiene dos trabalhadores e deve ser disponível em abundância. Não existindo água, deve-se providenciar a abertura de um poço de água com os seguintes cuidados, né? Antes de eu ler isso daí, vamos abrir. Hoje em dia, eu cheguei até a comentar com vocês, né? Por que as obras estão caras, por que as coisas vão ficando encarecidas, por que as coisas, né, a estrutura de obra vai mudando. A gente tem normas, principalmente segurança do trabalho, muito bem feitas aqui no Brasil. Então a gente tem que ter estruturas que deem um amparo para o trabalhador trabalhar de uma forma segura, saudável e que não onere a saúde dele, né, podendo causar algum dano, né? Claramente, né, existem níveis, né, que são até tá dentro aí da sua carteira, né, pessoas que trabalham com alta periculosidade, pessoas que trabalham, né, com materiais químicos, isso tudo já é calculado ali no seu próprio salário. Porém, nada que seja eminente da necessidade, você tem que dar abertura para a pessoa trabalhar de uma forma boa. E sem água isso é impossível, né? Nem tratando aqui de você necessitar de água para a obra, né? A gente está tratando aqui primeiramente de você necessitar da água para o próprio trabalhador, né? Então, se não tiver uma água potável ali, ou uma água que tenha de fácil acesso, a chance de você fazer uma obra e ser processado, ou ser, né, ou a sua obra ser autuada é real, né? Então essas estruturas têm que estar disponíveis para o trabalhador, né? E tirando claramente aqui a necessidade talvez de uso de água em fontes abundantemente grandes e indiretas para a própria obra, né? Continuando ali embaixo, alguns cuidados que a gente tem que ter para a abertura desse poço, né? Então, se eu estiver num lugar que eu não tenho como colocar um hidrômetro, que eu não posso pegar uma água direto ali, né, da prefeitura, eu tenho que fazer, né, esse poço. Né? Então, esse poço deve estar o mais distante possível dos alicerces da obra, o mais distante possível de fossas sépticas ou poço negro, isso é nunca a menos de 15 metros dos mesmos, né? O local deve ser de pouco trânsito, ou seja, o fundo da obra, deixando para frente para o construtor e posterior
fossa séptica. Deve-se providenciar a ligação de energia também, claro, né? Equipamentos não funcionam sem energia elétrica, né? Trabalhar à noite também não funciona sem energia elétrica, né? O escritório que você vai fazer ali também não funciona. Então, claramente, energia. Então, tem que ter energia. As instalações elétricas nos canteiros de obra são realizadas para ligar equipamentos, iluminar o local, sendo desfeitas após o término dos serviços, mas precisam ser feitas de forma correta para que sejam seguras. Então, a NR10 entra bonito em instalações elétricas de canteiro de obras também. Antes do início da obra, é preciso saber de que tipo fio ou cabo deve ser usado, onde ficarão os quadros de força, quantas máquinas serão utilizadas e ainda quais as ampliações serão feitas nas instalações elétricas. A NR10 para obras, ela pega uma noção, para obras não, para o projeto que você faz na edificação que vai ser construída, que vai morar, ele tem uma norma e existe também uma abertura ali para o tipo de instalação que você tem que fazer, quais os equipamentos de segurança, quais os equipamentos, né, de proteção que você tem que ter na instalação elétrica de uma obra. Tudo isso é normatizado, né? Então a gente tem que analisar as NRs e o que elas passam. Claramente, eu não sou engenheiro elétrico, eu não tenho, né, de cabeça todos os tipos de capacitações de segurança, normas que tem, mas a gente tem que seguir uma normativa também, como se a gente estivesse construindo uma edificação para as pessoas morarem lá. Porém, agora é uma edificação transitória, né? Ela vai ser demolida, ela vai ser desmontada depois. Mas nem por conta disso a gente não precisa seguir os parâmetros de segurança aí. Inclusive, eles são muitas das vezes mais importantes, né? Porque a segurança num canteiro de obra ela acaba sendo muito mais necessária pelo risco do que uma edificação comum, depois para uso. Aqui uma curiosidade, a gente tem um exemplozinho como fazer o barracão para colocar os materiais lá, né? É o exemplo que o livro traz, utilizando chapas compensadas, pontalhete de eucalipto ou caibros 8x8 e telhas de fibrocimento, podemos montar um barracão de pequenas dimensões, desmontável para utilizar em obras, né? Então a gente consegue montar e fazer o desmonte dele ali. O que é um ponto positivo, se eu estou numa obra de pequeno porte, eu não quero fazer uma estrutura que seja difícil de desmontar depois, né? Então a gente tem aí até uma descrição dos materiais que estão utilizados, 3 desenhos aí, 2 cortes, uma vista lateral e uma planta, de como ele seria feito, né? Totalmente quadrado, 4 paredinhas aí, um telhado que precisa ter, né? Para os materiais ali não sofrer com a ação do tempo. Saulo falando, deixa eu ler aqui, eu acabei de ver, desculpa. 50-40, norma de baixa tensão, normas e não fazer gambiarra. Exatamente, não fazer gambiarra. Mas tudo isso, gente, né, como eu já disse algumas vezes, tudo tá em norma. Saulo, você abre o seu microfone, quer falar alguma coisa? Mas eu não tenho uma norma de como eu tenho que fazer na obra, não? Cara, a NR10, ela não tem, claramente, do canteiro de obra. A NR10, ela tem uma abertura para o canteiro de obra, mas eu não sei se tem uma obra específica para canteiro de obra, mas vou pesquisar aqui agora, eu vejo, ó. Eu acho que é NR10. NR10 é a norma de segurança de elétrica, mas eu estou falando assim uma NBR, igual a 5410 de baixa tensão, que ela define o que você tem que fazer. Não, eu sei, eu tô querendo saber se tem alguma que fale especificamente de canteiro de obras. Aqui, ó, é a NR10 mesmo. Como aplicar a NR10 em canteiro de obra? Aí tem a NR10, que você dentro dela você tem que aplicar, parece, as obrigações da NR18. É isso mesmo, ó. Eu vou até mandar o linkzinho se vocês quiserem pegar depois. Que eu tô vendo aqui, ó. A NR10 é como se ela fosse a mãe, né? Então, nesse post aí, ele fala como aplicar a NR10 em canteiro de obras. Aí, nesse post, ela fala que você tem que fazer as obrigações da NR18, essa norma que você falou, que é a NBR 5410, 5419, a NBR 16200, a 13248, a 12.284. Então, são várias aí que você tem que colocar em prática dentro do canteiro de obra, entendeu? Cada uma vai especificar um ponto diferente.
Continuando, locação da obra, né? Então a gente viu preparação do terreno, limpeza do terreno, preparação do canteiro de obra, né? Agora a gente vai ver um pouquinho da locação, como ela é feita. Podemos efetuar a locação da obra nos casos de obra de pequeno porte com métodos simples, sem o auxílio de aparelhos, que nos garantam certa precisão. No entanto, os métodos descritos abaixo, em caso de obra de grande área, poderão acumular erros, sendo conveniente, portanto, o auxílio da topografia, né? Como sempre, vai depender do tipo de obra. A locação ela é muito importante, por quê? Da locação que vai nascer a obra, da locação que está saindo a fundação, que vai abrir espaço para os pilares, que você vai colocar o seu baldrame ali para dar o contraventamento, dar o travamento da base da sua estrutura junto com a fundação. Se a locação for feita errada, as fundações vão nascer erradas e a base da estrutura, da superestrutura, vai subir errado. Se isso acontecer, é um grande problema. Por quê? Quando a gente faz um projeto estrutural, né, como a gente falei, de superestrutura, ele tem que estar casado muito bem com a infraestrutura, que é o que está para dentro do solo. Quando a locação é mal feita, né, e você caso ela seja mal feita, e vamos colocar, por exemplo, um ponto real. Eu coloquei uma fundação 10 centímetros, não, 10 centímetros é descomunal. 5 centímetros para um lado. Beleza? Esses 5 centímetros que a fundação vai estar do lado, ela vai subir num pilar, esse pilar vai estar chegando. Ele vai ligar, né, uma viga baldrame e a estrutura com a fundação que está lá na frente. Esses 5 centímetros ele já vai dar uma certa inclinação, ele já não vai deixar a estrutura retinha, né, porque vai estar desalinhado. Isso, então, vai ter que ir sendo conferido arduamente na locação, no corte para você fazer as fundações, depois da execução da fundação, na espera que vai ter para os pilares, se eles estão alinhados, sempre é refeita essa como que é a palavra, gente? Sempre quando você faz a locação, é refeita essa análise do local certo do distanciamento. Por exemplo, eu tenho que verificar se está bem alinhado, porque isso vai causar um problema estrutural muito grande depois. Então, são várias etapas que eu posso fazer a correção, mas ela começa na locação. E a locação é eu marcar o meu solo, aonde eu vou começar a desenhar ali a base para ser feita a infraestrutura, que é a questão das fundações. A Carla é expert. Eu acho que a Carla não está na nossa aula de hoje, né? Ela não está aí. Continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre o tipo de locação utilizando cavaletes. Ok? A gente tem umas fotozinhas mais para frente, mas vamos ver como é feito. Esse método se executa cavando-se no solo cerca de 50 centímetros, pontaletes com pinos, né, de 3 polegadas. Sim, a locação ela é feita de acordo com o projeto, Raul. Então, o projeto é feito antes da locação, sim. O projeto pode ser feito antes. Sim, a locação ela é feita com o projeto. Então, quando você faz um projeto de fundação, normalmente ela está baseada no projeto de fundação. Então, uma das planchas do projeto de fundação vai ter uma planta de locação. Essa planta de locação vão mostrar as distâncias direitinho de onde tem que ser feitos os cortes para essas fundações nascerem. Então, o projeto é feito antes. Então, pontalete de 3 por 3 polegadas ou 3 por 4 polegadas ou varas de eucalipto a uma distância entre si de 1,5 m ou 1,20 m das paredes da futura construção, que posteriormente poderão ser utilizadas para andaimes. Nos pontaletes serão pregadas tábuas na volta da construção, geralmente de 15 a 20 centímetros, em nível e aproximadamente a 1 metro o piso. Pregos fincados nas tábuas com distâncias entre si iguais às interdistâncias entre os eixos da construção. Todos identificados com letras e algarismos respectivos pintados na face vertical interna das tábuas determinam os alinhamentos. Essas verificações, esses algarismos que a gente coloca, normalmente eles têm que estar vinculados a esse projeto de locação que é feito. Nos pregos são amarrados e esticados linhas de arames, no qual o nome interligado ao dele mesmo e ao da tábua oposta vai ser colocado. Em cada linha de arame está materializado um eixo de construção. Esse processo é o ideal e a finalização ficaria dessa maneira.
né? Você faria ali a locação de onde a obra vai ser construída. Aí vocês estão analisando essas linhas que tem aí e esses pregos pregando essas linhas, né? Eu consigo, dentro dessas distâncias e aonde eu colocar essas linhas, saber a distância que eu estou colocando, obviamente, né? Então, por exemplo, se eu preciso colocar uma fundação ou colocar uma estaca a 2 metros do lado leste, do lado direito da minha obra e de uma profundidade de 3 metros. Naquele exato ponto vai nascer uma estaca ali. Eu vou ter que colocar uma estaca. Eu vou pegar essas linhas, vou posicionar exatamente naquele ponto, vou descer um prumo e vou saber que aquele ponto ali é o ponto que está relacionado no meu projeto de locação. O exemplo seria esse exemplo aqui, né? A gente tem duas linhas, elas estão interligadas. Delas eu vou pegar um prumozinho ali que vai descer e vai me apontar para onde a estaca vai ficar, né? Existem centenas provavelmente de métodos de locação, ok? Esse daqui é um deles. Esse daqui está exemplificando para vocês a importância de você ter um método de locação para você definir aonde vai estar a preparação da infraestrutura da sua obra, ou seja, das fundações, né? Existem vários outros tipos, né? O interessante é que a gente entenda esse processo, né? Como a gente está falando, a gente está discorrendo aqui sobre todos os processos que vão ser colocados aí em pauta numa obra, né? A gente não vai conseguir se aprofundar em vários, mas existem vários tipos de métodos de locação aí. Mas esse é um que facilita a visão para a gente, né? A gente faz a estrutura ali de acordo com a norma, a 1 metro do solo, com as tábuas, né, verticalmente ligadas na ponta ali dos pilarzinhos, vai ter os pregos que vão ser colocados e as linhas que podem entrar nesses pregos vão ajudar a gente a definir os pontos dentro do nosso lote ou da área que vai ser construída, né? Então ele é um método muito visível para a gente entender isso, né? Fechando aqui a parte de locação e a parte de hoje dos trabalhos preliminares que a gente vai falar. Na próxima aula, na próxima unidade, a gente vai falar um pouquinho da parte de fundação, que vai estar meio vinculada a essa locação, dos tipos de fundações que tem, como eles funcionam, né, e como eles são executados, né? Então, a gente finaliza aqui, né? A gente pegou aí, são 8h30, a gente começou, era 8h35, né? Então, a gente pegou quase uma horinha mesmo. A previsão é que dentro de sala de aula a gente pegaria 1h40, 1h30 para fazer, né, essa apresentação. Como eu disse, aqui a gente faz um pouquinho mais rápido. E agora, nos próximos slides, tem um exemplo de como a gente faz o cálculo daquele volume que vai ser tirado do aterro, ou que vai ser tirado do corte, desculpa, ou que vai ser transportado no aterro, beleza? A gente vai ver como faz esse cálculo para vocês fazerem o exercício que está postado lá no Classroom. Vamos ver os exemplos. Cálculo do volume de corte. Então, você está realizando um corte, uma área de solo, classificado como material 1, sendo composto como pissarra e argila. A área de projeção desse corte é de 250 metros quadrados. A área de projeção, leia-se verticalmente, não, em planta, né, no solo ali, eu tenho uma área, né, uma área 2 dimensões multiplicadas uma pela outra, né, olhando por cima ali, de 250 metros quadrados. A altura média que eu vou ter nesse corte vai ser de 3,5 metros. A altura média, né, relembrando, vamos voltar lá no slide, é a relação entre essas duas alturas aqui. No nosso corte, eu tenho um corte que tem, né, uma altura HX, uma altura Hzão Y, a média dessas duas alturas é o que deu no exercício lá. Então ele já deu a altura média pra gente, que seria a incógnita do meio que está nessa fórmula aqui, né? Então ele deu pra gente a área de projeção do corte, que foi 250 metros quadrados, e ele deu a altura média lá pra gente, que eu não lembro quanto que é, mas ele deu no exercício. Ele deu uma altura média de 3,5 metros, né? Então a fórmula que a gente tem é... Deixa eu apontar para o slide aqui, para eu apontar para onde eu já estou falando, para ver onde vocês estão vendo. Só um segundo, deixa eu me ajeitar aqui.
Aqui, laser, pronto. Aqui ele falou que a altura média é 250, a altura média, desculpa, aqui ó, no HM é 3,5, então nessa parte da incógnita vai ser 3,5. Ele falou pra gente que a área de projeção é 250, então eu só vou fazer a multiplicação. 250 vezes 3,5 vezes 1,4. Esse 1,4 é a correção vinculada àquele aumento de volume que eu tenho após a retirada do corte, né? Com isso, eu vou ter um resultado de volume que vai ter que ser tirado desse corte de 1.225 metros cúbicos, né? Então, para eu calcular o material que vai ter que ser transportado, ele vai ter que ser transportado para aguentar um volume, para receber um volume de 1.225 metros cúbicos de solo. Então, o volume do corte é esse. Segundo exemplo. No segundo exemplo aqui, ele já não deu o volume médio. A gente tem que calcular o volume médio. Então, ele falou o quê? Vamos ver. Determinação da altura média de corte. Em um trecho de corte, a altura do ponto mais alto H é de 6 metros e do ponto mais baixo H minúsculo é de 2 metros. Sabendo que a área de projeção do corte é de 150 metros quadrados, calcule a altura média do corte e o volume médio do corte. Né? Então ele já falou. Primeiro você tem que calcular a altura média do corte que eu não te dei. E depois você calcula o volume médio do corte. A fórmula para a altura média do corte que a gente viu lá atrás é o Hzão mais o Hzinho, que vão ser as duas alturas ali dividido por 2. Ele falou no enunciado para gente que a altura ela vai variar entre 6 e 2. Vou fazer uma somatória dos dois que vai dar 8. Vou dividir por 2 e vai me dar um valor de 4 metros de altura média. Com esse valor de altura média, eu vou jogar na fórmulazinha de baixo, que vai ser a multiplicação da área de projeção vezes a altura média vezes 1,4. Porque é corte. Corte vai ser 1,4. O resultado vai me dar um volume médio do meu corte ali de 840 metros cúbicos. Então eu tenho uma altura média de 4 metros e um volume de corte de 840 metros cúbicos. Com isso, a gente vai ter o nosso último exemplo, que é relacionado ao aterro. Deixa eu só ler o que o Raul e o Saulo escreveram, que eu não tinha visto. Tem alguma norma que se aplica sobre o esquadramento de construção? Cara, norma de questão geométrica, sim, provavelmente não. Isso vai estar definido pelo esquadramento de construção, pelo projeto de locação. Agora, se tem alguma norma que dá alguma coisa relacionada a isso, eu não tenho de cabeça, Saulo. Não sei. A minha área ela é mais a de estrutura. Eu não sou muito dessa parte de fundação, sabe? Normalmente quem faz isso é com fundação ou na própria execução. Raul, Diego tem como explicar um pouco mais sobre a altura média? E sim, você acabou de falar de algumas duas alturas divididas por 2. Eu acho que eu já expliquei isso sem ter lido o que você perguntou, né, Raul? Você entendeu? Beleza. Quando você escreveu, eu não tinha visto, mas eu expliquei no exercício 2. Mas eu vou finalizar esse exercício aqui, aí vocês vão fazer o exercício, aí qualquer coisa você pergunta que eu te explico, tá? Mas eu acho que você já deve ter entendido o que eu acabei de explicar. Vamos continuar. Cálculo do volume de aterro de acréscimo de contração. Então aqui agora a gente não vai estar calculando o volume de corte mais, é o volume de aterro. Você está realizando um aterro em uma área onde o solo compactado sofrerá uma contração de 30%. A área de projeção do aterro é de 200 metros quadrados. A altura média é de 4 metros. Então, nesse exercício aqui já foi feito o cálculo da altura média, que já é 4. Calcula o volume necessário, considerando a fórmula apresentada na contração de solo. A fórmula é basicamente a mesma coisa, porém ela vai ter 30% ali. Porque para compactação a gente tem que adicionar que a gente vai perder o volume ali de 30%. Para o aterro, né, que a gente vai ter que tirar o solo, a gente considera que tem 40%. Então lembrem dessas porcentagens que vocês vão lembrar da fórmula. Então a fórmula vai ser essa, a gente vai fazer a multiplicação então do 200, que é a área de projeção, pelo 4, que é o volume, que é a altura média, 1,3 por conta dos 30% que a gente vai ter relacionado ali à contração,
do solo que estava compactado, que vai ser compactado naquele aterro, e com isso a gente tem um valor de 1.040 metros cúbicos de volume, ok? Com isso, esse é o volume necessário para a gente fazer aquele aterro. Finalizando aqui, gente, a gente vai finalizar, né, o que a gente tem no slide de hoje. Agora o restante da aula é para vocês fazerem o exercício que está postado no Classroom. Eu vou mostrar aqui para vocês onde ele está. Deixa eu só parar a apresentação que eu vou ter que mudar ela aqui para outra janela. Pronto. Nosso Classroom está aqui, ok? Atividades, o slide da aula de hoje ele está aqui, ok? O vídeo da aula 1, a gente teve a aula 1 remota, está postado aqui, né? O vídeo da aula de hoje, que foi remota também, eu vou postar aqui, né? Eu vou até pausar ele aqui agora.